Já é boa tarde, né? Dando continuidade ao vídeo que eu falo, né, a minha labuta que foi com a minha avó. Foi muita coisa que eu vivi. Como eu fiz para lidar, né, com a minha filha ainda pequena, trabalho, porque eu já tinha aberto meu salão novamente, já tinha investido para ter meu dinheiro, né? Aí, como eu lidava com isso? Porque a quimioterapia fez efeito e depois retrocedeu, foi uma coisa assim. Aí passou para tomar uma mais forte, que era para ficar 5 dias internada. Foi fazer um teste para ver se dava certo. E era bem mais forte, ia torturar mais, né? Porque quimioterapia, sei não, meu pai. Ela mata as células, né? E mata as boas também, porque agora sim, que a minha avó, ela é muito forte. Eu pesquisava sobre alimentos que para dar para ela, né, para fortalecer a imunidade, para quando ela fizesse exame, que toda semana, meu Deus, tinha que ser picadinha, bichinha, para fazer o exame, para ver se estava as taxas tudo ok, para poder fazer a quimio. Eu tinha que fazer esse exame, a moça vinha fazer aqui em casa. E eu fazia o exame, recebia o resultado, aí ligava para lá, aí eu já sabia das taxas, já via, né, que tava tudo bem, para não perder a viagem. Aí eu ligava, pode vir, era só fazia se tivesse tudo bem. Aí, e interessante que tava sempre tudo bem, as pessoas lá, eu parecia nutricionista, as pessoas lá me perguntavam o que eu dava para ela resistir tanto às quimioterapia, porque ela resistia bem. Ela não sentia ânsia de vômito. Ela comia, que tinha pessoas lá que não comia. Eu tinha uma senhorinha lá que eu tinha dó dela, ela não comia. Os 5 dias que ficava lá, mal comia. Meu Deus, eu ficava tão aperreada. Eu me sentia a própria enfermeira lá dentro, assim. Eu ajudava todo mundo, eu falava, eu levava minha Bíblia para ler. Eu levava uma preguiçosa para me sentar assim do lado da cama da minha avó, porque para ela não cair. E eu falei com a assistência social de lá para mim comer lá também, para não ter que sair, porque uma vez eu saí para comer e a minha avó ficou fez um escândalo porque se sentiu sozinha. Então eu fui chamada a atenção, eu disse, mas eu fui comer. Não, você fala com a assistência social e você vai comer aqui. Aí toda vez eu tinha que me humilhar para isso, para comer a comida de lá. Aí a comida era pouquinha, né? Comida de doente. Aí eu sempre levava de casa. Quando eu ia pra lá, gente, eu parecia que eu ia morar. Porque eu levava tudo. Eu levava meu travesseiro, eu levava da minha avó, eu levava o lençol dela, a minha mala dela. Eu levava uma vasilha de plástico que eu ia o leite dela e o pó do café. E aí aquelas caixinhas de chá. Eu levava açúcar, tudo nos seus potinhos. Eu levava biscoito para comer, para ela, para mim. Eu levava tudo, sabe? Até detergente para lavar as mãos, eu levava tudo. E ela quando comia, porque ela comia coisa líquida, ela se sujava toda. Aí eu tinha que usar os lençóis de lá, porque sujava, já botava para lavar, porque ela se sujava com aquele negócio na boca, aquela coisa parecia um cogumelo ferido. Chegou a ficar tão feio, meu Deus, aquilo. Eu me acostumei, em mim não causava mais nojo, mas eu creio que nas pessoas causava. Eu botava uma máscara nela e às vezes a máscara colava. Foi um sofrimento da minha avó tão grande, meu Deus, tão grande. Quando eu me recordo, e a bichinha sofria, mas nunca vi ela gritando, nem reclamando, nem xingando com Deus. Nunca. Sempre com aquela vontade, aquela guerreira de vou ficar boa. Meu Deus, que coragem, que mulher corajosa, que mulher guerreira, era exemplo. Animada, brincava com os enfermeiros e sempre estava bem, não tinha problema não. Aí só que chegou uma fase que ela, assim, aí chegou a secar o lábio, aí era para fazer a cirurgia e acabou que não quiseram fazer, mas chegou a secar. Eu sei que passou mais de ano fazendo a quimioterapia e tudo mais. E quando ela faleceu, tava até sequinho o lábio, tipo, tinha secado mesmo, até comido um pedaço do lábio, era como se fosse para fazer uma plástica.
Mas a quimioterapia destruiu. Ela era forte e ficou bem magrinha, só a pele e osso. Chega dava dó quando era para furar. E eu ainda vou, depois é que eu vou chegar na parte que ela faleceu, né? Mas até lá eu cuidava muito bem, porque eu achava que ela ia viver até seus 100 anos, por conta da alimentação dela, dos exames que eu fazia para controlar a taxa de colesterol, de glicose. Tudo isso eu pensava que ela ia viver muito, muito mesmo. Se não fosse esse câncer, mas tudo é na vontade de Deus. Eu não sei se Deus recolheu ela pela desobediência que eu vivia, que era com o pai da minha filha. Eu não sei. Eu só sei que ela estava indo tudo bem, mas pela idade a químio maltratou muito ela, né? Enfim. Aí, como eu deixava minha filha, essa é a parte que me doeu, gente. Eu nunca dormi fora de casa, nunca deixei minha filha com ninguém. Minha vida era igreja, casa. Tinha dia que eu faltava na igreja porque não podia deixar minha avó não ficava só. A minha avó era uma criança, precisava de cuidado, podia cair da cama, precisava de uma coisa, precisava de outra. Minha tia morava do lado, mas era tão ocupada que só se eu pedisse para ela fazer alguma coisa, porque ela não tinha o interesse. A minha mãe é doente de depressão, mal vinha para cá, quando vinha não sabia lidar, então foi tudo um processo. A doença da minha avó foi um processo para mim aprender a lidar com isso. Tipo, a minha primeira dormida no hospital. Aí Deus me colocou, porque eu não confiava deixar minha filha nem com a minha mãe, com nenhum parente, nem com a minha tia. O ambiente não era favorável. Eu sou assim. Aí uma amiga minha, que eu sei da conduta, dos procedimentos dela, né, como ela é, na casa dela e tudo mais, tinha uma menina também, mais velha do que a Nanda, 4 anos, mas gostava muito de Nanda. E eu já tinha cuidado do filho dela quando era pequena algumas vezes. Eu senti que lá a Nanda ia ficar segura. Deixei Nanda lá. Minha filha, deixei ela lá. Gente, todo dia eu tinha que ligar de manhã e à tarde para minha filha, para falar com ela. Ela encarou a semana a primeira vez, né, bem, mas da segunda ela ficou ansiosa. E quando eu voltei para casa, ela estava com crise de ansiedade da segunda vez, porque ela achou muitos dias, né, para ficar longe de mim. Aí da primeira vez eu ficava ligando e tudo mais, ela ia passando, achou bem. Ela não dá trabalho porque ela é menina educada e tudo. Só dava trabalho em comer, porque ela não queria comer verdura nem fruta. Mas ela dormia tudo direitinho. No outro dia a menina trazia ela pra minha tia dar banho, cuidar pra ir pra creche. Aí quando voltava da creche, aí ela já ficava lá com a minha colega, com a filhinha dela. Ela não trabalhava nesse tempo. E de noite ela tomava o banho dela, né? Levava, eu já deixava toda a roupinha pra semana todinha, a toalhinha, tudo. Enfim, só pra ela dormir lá, era só pra ela dormir, pra não dormir sozinha, porque o pai não morava com ela e mesmo que morasse, ele bebia muito, ele não ia nem cuidar. Mas da segunda vez em diante, me foi solucionado pela minha amiga e pela enfermeira também, que eu falasse com o pai dela para dormir pelo menos uns 2 dias com ela, para ela sentir, né, também o carinho do pai, ficar com o pai, porque ela sentia falta de casa, né? Por mais confortável que ela estava na casa da minha amiga, que era confortável, mas ela queria estar na casa dela, assistir as coisinhas dela. Eu até dizia para a amiguinha dela, olha, vai um pouquinho ficar lá em casa com ela à tarde, para ela não ficar tão... Porque ela só tinha 4 aninhos, já tinha 4 aninhos e era muito pequena, 3,5 para 4. Ai, eu sei que os dias passavam, era tão difícil, os dias demoravam tanto, meu Deus. Aí foi, a segunda vez ela teve ansiedade, eu lembro que era quaresma, na sexta-feira da paixão, e a gente voltando do hospital. Eu agradeci a Deus cada volta que a gente voltava, porque tinha pacientes lá que não voltavam, né? Voltava, mas era no caixão. Então foram muitas cenas onde eu vou falar de mortes que aconteceram lá. Aí eu pegava, aí sim, aí nesse dia eu mandei o pai dela comprar remédio. Era a ansiedade, a minha falta mesmo, porque quando eu cheguei ela ficou bem. No próximo eu falo sobre a terceira ida minha em diante, o que acontecia lá no hospital.